Senhor, estarmos aqui nesta casa nessa hora. Abençoa a tua amada igreja, a noiva do Cordeiro, Pai. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra. Abençoa a tua serva, escolhida, meu Senhor, antes da eternidade para estar nesse momento aqui. Abençoa o teu vaso, Deus glorioso, em nome de Jesus. E dá-nos, meu Senhor, a presença, aleluia, do teu Espírito Santo em cada um de nós, Pai. Te rogo em nome de Jesus, meu Senhor. Amém, meu Pai. Cante comigo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia! Glória. Glória a Deus! Que o Senhor possa nos renovar nessa noite, né, Deus? Eu saúdo a amada igreja, a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com os irmãos, né? Foi passado um pouco para mulheres, então a minha palavra ela é mais direcionada para as mulheres, mas os irmãos estão incluídos também, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? E ela é para todos, né? Todos que tiverem com seu coração aberto, a palavra de Deus vai tocar no seu coração, né? Então eu quero assim ler com os irmãos em Colossenses, no capítulo 3, até o versículo 17. Capítulo 3, verso do 1 ao 17. Que vai nos dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros,
pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu circuncisado, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. E sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Deus bendito. Então, irmãs, é direcionado às irmãs, né? E eu vou dar um título para essa palavra que eu li, que vai dizer: mulheres do alto vestidas a caráter. Mulheres do alto e cidadãos, né? Para os irmãos, vestidos a caráter. Amém? A vestimenta que nos fala aqui não é essa vestimenta, né, da qual nós estamos vestidos, a qual todo mundo contempla, né? Mas é a nossa vestimenta espiritual, né? É muito constrangedor a gente chegar numa festa e perceber que a gente não está vestido de acordo com aquele ambiente, né? Às vezes a gente está muito, às vezes a gente está menos, às vezes não se consegue chegar num consenso, né? E a gente não se sente assim tão bem no lugar, né? Então, devemos estar vestidos adequadamente para o reino de Deus. Então, irmãs, irmãos, somos participantes de uma nova realidade. Não fazemos mais parte do reino das trevas, glória a Deus, mas somos cidadãs reais e o nosso caráter deste reino é o caráter do seu reino. Como cidadãos do alto, devemos buscar e almejar as coisas do alto. Essa palavra, ela foi confirmada, aquela palavra que a Débora leu. Quando a Débora leu, eu tive a confirmação dessa palavra que Deus me deu. Devemos almejar as coisas do alto. Temos uma nova identidade em Cristo. Nova identidade que nos dá força e sabedoria para viver uma vida agradável a Deus. Glória a Deus. Amém? Que possamos saber viver essa vida agradável a Deus. Que possamos pensar nas coisas do alto, né? Esquecendo-nos das coisas que são aqui da terra. Porque aqui na terra nada mais tem para nós, na verdade. Então, que possamos pensar nas coisas do alto. Devemos pensar nas coisas do alto porque morremos, vivemos em Cristo, somos ressuscitados em Cristo, estamos ocultas em Cristo, somos glorificados em Cristo. Glória a Deus. Gálatas 2:20, o irmão pode ler para nós? 2:20. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmãos. Não vivemos mais nós, porque já morremos. E vivemos em Cristo. Aleluia. Que o nosso viver seja para Cristo. Que possamos morrer para este mundo. Morrer para o pecado. Morrer e viver para Cristo. Que maravilha poder dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Imagina, Cristo vive em mim.
coisa comigo, irmãos, assim, ó. Eu nasci num lar evangélico, dentro de um lar evangélico. Mas assim, ó, com os meus 18 anos eu quis experimentar o mundo. E eu saí. E eu fui experimentar o mundo. E eu perdi muito tempo no mundo. Foi um tempo completamente perdido. Mas quando e a minha mãe e as minhas irmãs sempre diziam, ó, Cleuzinha, tá na hora de tu voltar para Jesus. E eu não sentia essa vontade de voltar. E eu dizia, eu vou voltar quando eu tiver certeza que eu quero voltar. E quando eu voltei para Jesus, foi quando a minha mãezinha partiu dessa terra, porque em tudo Deus tem um propósito. Até na morte Deus tem um propósito. Deus bendito. Até na morte. Porque quando a minha mãe partiu com o Senhor, que Deus a recolheu, eu voltei para a igreja, um dos meus irmãos se batizou, porque ele viu a minha mãe no último dia das mães no hospital lendo a Bíblia. Ela estava sentadinha na cama e ela lia a Bíblia. E ele disse para ele mesmo que ele queria saber o que tinha por trás do Deus que a minha mãe servia. E ele se batizou. E eu voltei para Jesus. Então, irmãos, até na morte dos santos do Senhor existe um propósito. E eu voltei para o Senhor e nunca mais, eu disse para mim mesmo que quando eu voltasse, seria para ficar. E nunca mais eu saí. Aleluia. E assim, o pecado para mim, por exemplo, assim, se eu passar em frente ao veterano, ou se eu for naquela fruteira que tem ali na avenida, onde toca ali, a gente chega e está tocando uma... Eu tenho vontade de sair correndo. Porque eu não suporto. Eu não suporto, assim, ó, por exemplo, em casa a TV está ligada em alguma notícia, e aí entra uma novela. Eu não suporto. Então, assim, ó, Deus me livrou, Deus assim me libertou do pecado de uma maneira muito grande e muito forte, de eu não poder nem ouvir. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso. A gente ter essa certeza de que está liberto. Nunca mais, se eu passar em frente ao veterano e estiver tocando uma música assim, para mim é horrível. Então, assim, irmãs, somos cidadãs do céu, somos glorificadas em Cristo, estamos ocultas em Cristo, somos glorificadas em Cristo, somos ressuscitadas em Cristo. Não mais vivemos nós para a nossa carne, mas vivemos para Jesus, vivemos para Deus. E como cidadãs reais, nós precisamos praticar aquilo que Deus gosta. Nós devemos estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. Pondo em prática a dinâmica do despojar e do revestir. O que é o despojar e o revestir? Despojar, abandonar, lançar fora tudo que é próprio da carne. Por isso que eu digo que a palavra da Débora confirmou a minha palavra. Então, irmãs, o despojar-se, ter domínio próprio sobre nós, sobre os nossos atos, sobre os nossos sentimentos, é difícil. Às vezes até em pensamento tem coisas que a gente não queria, né? Não queria pensar, mas a gente acaba pensando. Glória a Deus. Deus glorioso, Deus. E aí em 1 Coríntios 6:12 vai nos dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma. Que Deus possa nos dar essa força. Que Deus possa nos dar esta graça de não sermos dominados por aquilo que não agrada a Deus. De não sermos dominados pelas coisas do mundo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê poder para lutar contra essas coisas. Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. E o revestir-se do que é próprio do Espírito, né? Abandonando todas as coisas que são da carne. Revestir-se do que é próprio do Espírito. E o que é próprio do Espírito? A
palavra de Deus, né? Ler, cobrir-se com as escrituras que ensinam e vestir-se com a proteção do Senhor. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos ajudar a vencer o mundo e a nos vestir de toda a armadura de Deus. Revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a natureza santa e justa, proveniente da verdade. Que possamos andar dentro da verdade, que sejamos verdadeiros em tudo. Aleluia. Porque é assim que Deus nos manda, é assim que nós vamos agradar a Deus, e é assim que nós seremos merecedoras do reino de Deus. É assim que nós chegaremos no céu. Glória a Deus. Aleluia. Cidadãos do alto, vestidos a caráter. E como podemos nos vestir a caráter, né, irmãos? Então, em Gálatas 5:22, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É maravilhoso, né? Domínio próprio. Ter o domínio próprio sobre nós. Eu sei que é difícil nos dias de hoje, né? Porque tudo puxa para aquele lado. Aonde nós estivermos, tudo nos puxa para o mundo. Por isso que nós temos que ter o domínio próprio. Por isso que nós temos que estar em oração, como o irmão falou. Por isso que nós temos que estar revestidos da palavra. Por isso que nós temos que estar em contato direto com Deus. Aleluia. Como o irmão falava ali, eu passo o meu dia muito atarefada, muito ocupada, mas eu passo o dia todo pedindo misericórdia para Deus. Porque nós vivemos dias tão difíceis, e quem tem filho sabe. Filho na rua, né? Eu tenho um único filho que Deus me deu, que ele é um menino autista, ele tem 25 anos, apesar de ele ser um adulto, dele já morar sozinho, ele me preocupa bastante. Não é ele, na verdade, que me preocupa, o que me preocupa é o mundo, é a sociedade. Não é meu filho que me preocupa, porque eu conheço o meu filho, mas nós não conhecemos o mundo aí fora. O que o mundo é capaz de fazer com os nossos filhos, né? O que acontece, né, no mundo é muito doloroso, é muito triste. Então, quando eu vejo que é a hora que o meu filho está vindo do serviço, eu digo, Deus, toma nas tuas mãos. Sempre foi assim, irmãos, desde que ele ia para o colégio. E Deus tem cuidado dele até hoje. Glória a Jesus. Ele não é cristão. Aleluia. Mas Deus tem cuidado do meu filho assim, Glória a Deus. um amor, um cuidado que ninguém cuidaria. Glória a Eu Deus. dou Aleluia. graças a Deus por isso. E eu oro pelo meu filho. Eu espero que um dia ele esteja junto comigo. Se Deus quiser. Um dia ele vai estar junto comigo. Aleluia. Oh, glória. Como o irmão leu ali. E como podemos nos vestir a caráter? Somos cidadãs reais, fazemos parte de um novo reino, que é o reino de Deus. Oh, glória a E Deus. não somos merecedoras, Aleluia. mas que Deus nos confiou este reino. E que nós temos que andar em santidade. Nós temos que andar em santificação para podermos chegar a este reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quais são as vestes dignas do reino de Cristo? Coração cheio de compaixão. Há um coração cheio de compaixão. Deus ama um coração cheio de compaixão. Deus é atraído por um coração cheio de compaixão. Que possamos ter um coração cheio de compaixão. Compaixão pelo nosso próximo. Compaixão pelos nossos irmãos. Que Deus nos ajude. Oh, glória a Que Deus Deus. nos capacite para termos compaixão. E humildade, como o irmão leu. Sermos humildes. A humildade, né? Deus bendito. Que Deus nos ajude cada dia mais Aleluia, a termos oh, humildade.
sermos humildes, sermos, né, a semelhança e imagem do Criador, porque Deus era humilde. Que possamos ser cada dia mais humildes, que Deus nos capacite também, nos ajude. Deus amado, Deus poderoso. Mansidão. A mansidão hoje em dia está tão difícil, né? Todos tão estressados, né? Estamos, na verdade, né? Como o irmão disse ali, até os cachorros nos estressam. Aí eu dei uma risadinha porque eu me lembrei hoje que eu estava lá estudando e estava me arrumando. Eu não tenho cachorro, mas a cachorrada dos vizinhos estava assim, terríveis. Terríveis. Sabe? É uma coisa assim, é comum, bem como o irmão falou mesmo. É uma coisa assim para perturbar. Para perturbar. Eu amo cachorro, mas não é eles, né? Como o irmão falou, não são eles. É Satanás que pega aquela parte mais fraca, né? Para nos atrapalhar, para nos incomodar. Mas Deus tem poder sobre todas as coisas. E mansidão. Oh, Deus poderoso. Eu convivi com uma mulher, minha mãe, que ela morreu, Deus recolheu ela aos 82 anos. Mansidão. Mansidão era uma das virtudes da minha mãe. Eu nunca vi tanta mansidão em um coração. Um coração capaz de cuidar do meu pai por 20 anos numa cadeira de rodas. O meu pai teve um AVC e ficou 20 anos numa cadeira de roda. Ele não falava e ele não andava. Pensa na mansidão que tinha minha mãe. Aleluia. Porque é preciso ter muita mansidão para lidar com uma situação dessa. E a minha mãe era uma pessoa mansa. Uma mansidão, um coração assim, de uma mansidão tremenda. E eu sempre peço para Deus, para Ele me fazer não igual, mas parecida com a minha mãe. E por incrível que pareça, eu sou muito parecida com a minha mãe. Inclusive no sentimento, que eu lembro que a minha mãe orava por todos os meus irmãos, que ela queria a salvação de todos eles, né? E hoje eu oro por todos os meus irmãos. Todo dia eu peço que Deus salve todos os meus irmãos. Nós somos em 8. As meninas estão na igreja, mas os meninos não. E a gente não quer ver ninguém se perder, né? A gente não quer ver ninguém. A gente não quer ver as pessoas, os nossos irmãos, as pessoas do mundo. A gente não queria que ninguém se perdesse, né? Imagina que a gente vai querer que alguém da nossa família se perca. Até porque a gente sabe o que aguarda, né? O que aguarda quem não estiver preparado quando o Senhor voltar. Então, paciência. A paciência também é outra coisa que anda bem escassa nos dias de hoje, né? Mas que Deus nos ajude a termos paciência. Paciência com o nosso irmão, paciência com os nossos filhos, paciência com o nosso esposo, paciência com as nossas esposas, com os irmãos, né? Que venhamos a ter muita paciência para lidar com certas situações, porque depois que a palavra sai da nossa boca, ela não volta mais. Eu tenho uma grande experiência nisso. A palavra depois que sai, ela não volta. Então temos que ter paciência, né? Temos que pensar antes de falar, temos que pensar naquilo que vamos falar, se não vamos magoar, se não vamos ofender, né? Falar com amor, como minha mãe dizia. Precisamos falar com amor, perdão, né? É uma das vestimentas exigidas para entrarmos no céu, para entrarmos no céu. Perdão. E o perdão é uma coisa difícil, né, irmãs? É difícil para quem pede, é difícil para quem tem que pedir, é difícil, muito difícil, mas é necessário, é mais que necessário, né? Perdoarmos para sermos perdoados, porque Deus nos perdoou. Deus nos perdoou a todos os nossos pecados, que foram muitos, né? E que Deus nos perdoou. Glória a Deus, aleluia. Então,
possamos, né, ter o perdão enraizado no nosso coração. Porque a mulher, ela é um ser que Deus fez mais delicado, né, mais sentimental, e Deus já trabalha a nosso favor para que tenhamos muito amor, muita paciência, muita mansidão, para que saibamos perdoar, né? Amor, o amor. Amor, que tenhamos amor enraizado, porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Que possamos ter muito amor no nosso coração, que Deus venha nos cobrir de amor, com o seu amor, porque Deus foi o exemplo do grande amor, né? Quando Ele deu lá a sua vida na cruz pelos nossos pecados, quando Ele não olhou, né, a situação que Ele estava passando, quando Ele entregou a sua vida por todos nós, se isso não for amor, né? Por amor, Deus entregou a sua vida para que hoje estivéssemos aqui, para que tivéssemos o direito à vida eterna. Aleluia! Graças a Deus que hoje nós estamos aqui, nós podemos estar aqui, né? Que Deus nos concedeu essa graça que estamos aqui, quando muitos não podem estar, quando muitos estão presos, até porque falaram do Evangelho de Jesus, estão presos, né? Porque usaram uma Bíblia, ou estão presos a uma cama de hospital por alguma doença que não os deixa sair, mas nós estamos aqui. E nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de adorar a esse Deus que nos salvou, que deu o seu Filho por nós. Que Deus nos dê amor, que Deus nos dê paz, a paz, né? A paz que tanto almejamos, a paz que tanto queremos, a paz que tanto... É difícil hoje em dia se estar em paz, né? É difícil. Mas Deus tem a paz. E Deus, Ele nos concede a paz. Se buscarmos, né? Deus, Ele nos concede. E a gratidão, né? Sermos gratos a Deus por tudo, por tudo. Grato na hora difícil, grato na hora boa, gratidão, ser gratos a Deus. Eu acho que não tem coisa maior, né, do que a gratidão. A gratidão, ela move o coração de Deus. A gratidão, ela nos leva mais perto de Deus. Que possamos ser gratos a Deus, que possamos ter a gratidão sempre em nosso coração. Que Deus nos dê gratidão e que possamos ser sempre gratos a Deus por tudo o que Ele nos dá, por tudo que Ele nos concede nas horas difíceis, porque as provas, elas nos capacitam, elas nos fazem mais forte, e é isso que Deus quer de nós, que sejamos mais fortes, que sejamos capacitados para herdar o reino dos céus. E para finalizar essa palavra, eu vou ler com os irmãos em Filipenses 4 e o versículo de número 8. Que vai nos dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Que possamos pensar nas coisas que são do céu, onde Deus está sentado à destra de Deus Pai, pronto para voltar. Deus está às portas, e que possamos estar preparados para subir com o Senhor. Que venhamos estar conectados com Deus, que venhamos pensar nas coisas do alto, Glória a que Deus, venhamos Senhor, pensar aleluia. naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, naquilo que é bom. Que venhamos pensar em Deus, Aleluia, oh glória. que estejamos conectados com Deus nessas últimas horas,
que estejamos perto de Deus, Oh, que o glória a nosso Deus. coração esteja Aleluia. conectado com Deus nesses últimos momentos. Que estamos nos últimos momentos da igreja de Deus na face da terra. E que possamos estar preparados para subirmos com o Senhor. Aleluia. Eu almejo esse dia. Eu almejo esse dia. Aleluia. Como falou a pastora Oh, Margarete glória a Deus. outro dia. Que Oh, glória a Deus. sejamos a geração que vai subir com o Senhor nas nuvens. Que possamos ser a geração que vai subir com Deus. Se formos fiéis, Aleluia. se tivermos o amor no nosso glória. coração, se tivermos a compaixão, se tivermos o perdão, se tivermos a humildade, que Deus nos capacite cada dia mais para subirmos com Ele. Aleluia, Que possamos Senhor. estar conectados com as coisas do céu, onde Deus está assentado. Que possamos ser revestidos do poder do alto, do poder de Deus. Que possamos Oh, estar glória a Deus. sempre Aleluia. conectados com Deus, porque isso vai nos livrar deste mundo, isso vai nos livrar do pecado. Vamos estar conectados com Deus e Deus vai glória, brilhar em aleluia. nós. E o mundo verá Aleluia. que estamos em Deus, que somos criaturas diferentes. Irmãos, fomos chamados para fazer a diferença no Senhor. E nós precisamos fazer a diferença.